Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Sua alma anseia pelo Senhor? Será que poderíamos ansiar por algo melhor na nossa vida? Eu creio que não. Eu creio que nós estamos aqui porque nossa alma anseia pelo Senhor. Assim como eu ansiava chegar aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção sobre a nossa vida, pela Tua provisão. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos em quem temos depositado a nossa fé. A nossa fé está no nome da pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, venha falar comigo, com meus irmãos, nesta noite. Venha suprir em Cristo Jesus as nossas necessidades, Senhor. E venha, Senhor, renovar as forças de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Pegue sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Esse é um texto, é um dos textos cotidianos da nossa vida. Com determinada frequência, nós vamos ter que ler esse texto. É um texto que o apóstolo Paulo deixou para nós, um exemplo de vida, uma atitude de vida, uma tomada de posição daquilo que nós vivemos e precisamos. Ajuda aqui a irmã Cecília, ela não achou ainda. Em nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Todo mundo achou? Aqui está um posicionamento do apóstolo Paulo. Um posicionamento que nós temos que ter com determinada frequência. Temos que buscar ao Senhor. Aqui temos a noção de que a nossa vida não tem retorno. Nós caminhamos para o alvo da soberana vocação, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo dava seu testemunho de vida, ele dava uma expressão de testemunho de vida, que muitas vezes nós precisamos ter esse testemunho de vida. Às vezes no meio da sua luta, da sua guerra, tem gente olhando para você, para ver como você vai se posicionar. Será que você vai voltar atrás? E Paulo deixa isso bem contundente nesse versículo, bem de forma explícita, em que a nossa vida não tem retorno em algumas coisas. Pelo contrário, a nossa vida nós vamos crescendo, subindo degrau em degrau. E Paulo desejava ter uma comunhão muito grande com Deus. E eu admiro nesse texto que para nós, Paulo é um dos heróis da fé que estão lá no livro de Hebreus capítulo 11. Então em Filipenses 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pode se assentar. Paulo aqui no estágio da sua vida, em que ele havia
tido muitas experiências, perdido muitas coisas, e ele considerava que aquilo que ele perdeu era refúgio. Aquilo que ele perdeu não tinha valor. Aquilo que perdeu era uma página virada na sua vida, em que ele não dava mais o que ele devia, ou seja, ele havia mudado de posição, ele tinha um novo entendimento, ele havia crescido no conhecimento do Senhor Jesus, ele havia superado as expectativas anteriores. No verso 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E o verso 9 eu achei muito interessante: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele está falando que se alguém procurasse ele estava com Jesus, achados em Jesus, ele estava próximo de Jesus. E a Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. E há muitas situações de guerra na nossa vida, que o inimigo olha para você, ele não vai achar você, porque você está escondido em Cristo. Você está em Cristo, você está caminhando nele, você conseguiu absorver a vida de Cristo, e você está em Cristo. E se alguém quisesse achá-lo, ele estaria em Cristo. Verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. O verso 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então ele já tinha um relacionamento tão profundo, que ele estava como que morrendo juntamente com Cristo, conformando-se na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele cria que ele, caminhando com Jesus, estando em Jesus, ele iria ressuscitar com Jesus dos mortos, devido à sua intensidade de intimidade que ele havia. E ele chega à conclusão, depois de muitas batalhas, depois de muitas vitórias, depois de muito conhecimento, depois de muita proximidade com Deus, de estar perto com Deus na pessoa do Senhor Jesus, ele diz no verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele entendia que ele foi conquistado por Jesus. E todos nós que estamos aqui, e alguns que não estão aqui, fomos conquistados pelo Senhor Jesus. E ele, depois de tudo isso, depois de toda essa proximidade com Deus, ele entendia que ainda não havia recebido, e ele entendia que não havia chegado à perfeição. Muitas coisas que nós aprendemos na nossa vida, ou alguns cursos que nós fazemos, algumas faculdades, nós temos sempre o objetivo de final do curso, eu vou receber um diploma, a finalização daquele curso. E na vida cristã, aqui na terra, nós não vamos receber diploma, porque sempre haverá coisas para aprender, sempre Deus, através do Espírito Santo, tem coisas para nos ensinar. Por isso que Paulo diz, não que eu tinha alcançado
ou que cheguei à perfeição, ou que alcancei ou obtive todas as coisas. Então ele tinha uma expectativa que o dia seguinte ele iria aprender algo mais. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, amanhã, de hoje para amanhã, você vai aprender algo mais. Você pode ter 50 anos de evangelho, daqui 10 minutos, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, no mover do Espírito Santo, tem algo mais para nos ensinar, algo mais para demonstrar, algo mais para revelar, algo mais para nos fortalecer, para nós crescermos nesta graça maravilhosa. E Paulo chegou a esse estágio. É como se eu dissesse para você: eu sei que nada sei, eu sei que não aprendi tudo, que tem muitas coisas para aprender. E o que o Espírito Santo está dizendo para nós, que nós aguardemos, que Ele tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para você e para mim. Ele tem muito mais. Ah, mas eu tenho experiência. Quanto mais experiência eu tenho, eu concluo que eu não sei nada. Ainda tenho muitas experiências a receber do Senhor. E ele volta no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse esquecendo-me das coisas que para trás ficam, inclui-se muitas coisas, e pode incluir 1 ano de vida, 5 anos de vida, 30 anos de vida. Não sei se você já perguntou para o Senhor, por que você não o conheceu antes? Por que você não teve a experiência antes? Hoje você chega à conclusão que se eu e você tivéssemos conhecido Jesus antes, algumas coisas não ocorreriam, algumas coisas seriam melhores, mais fáceis, mais dependentes. Quais são essas coisas? Algumas vitórias, sim. Algumas tristezas, sim. Algumas coisas que nós fizemos sem experiência alguma, sem conhecimento, sim. Algumas coisas que atribularam a nossa vida, ou frearam a nossa vida, ou às vezes algumas coisas acontecem que atrasam a nossa vida 1 ano, 2, 3. E Paulo está dizendo que todas essas coisas, sejam elas em relação a receber vitória, ou em relação a ser humilde, ou em relação a obter desprezo, ou ser desprezado, ele chegou nesse estágio que ele concluiu, e ele fala para nós através do Espírito Santo, esquecermos essas coisas. Esquecermos, ele queria prosseguir, porque ele via que havia algo novo ainda, Deus tinha mais coisas. Isso me fez lembrar do Salmo 121, o homem olhando para cima. Elevo meus olhos para os montes, e quem escreveu isso estava em tribulação, esperando uma resposta, mas ele sabia onde estava a resposta. Você sabe onde está a resposta: o meu socorro vem do Senhor. Mas quando eu estava meditando nisso, o Espírito Santo me mostrou o texto de Hebreus, em que Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, ou seja, intercedendo diante do Pai por nós, e ele falando para o Pai: Pai, vai lá e abençoa o meu irmão lá, ele está precisando.
aqui há duas coisas importantes. Primeiro, o Senhor Jesus sabe o que eu e você precisa. E Ele estava diante do Pai, intercedendo e falando: Pai, vai lá e abençoa o meu irmão, vai lá e abençoa o teu filho, vai lá e abençoa o teu servo, vai lá, Senhor. E o que Ele estava fazendo? Intercedendo. O que Ele estava? Não, Ele está fazendo, Ele está no presente, Ele está intercedendo por nós. Nós pensamos em termos humanos, mas Jesus já derramou seu sangue, Ele fez o que tinha que fazer, mas Ele ainda espera por nós. Isaías 53 diz que o trabalho da sua alma Ele veria. Então eu vejo essa figura de Jesus sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Certamente Ele está olhando para nós aqui nessa noite. Ele está olhando para toda a sua igreja na face da terra, mas Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o seu nome, Ele sabe aonde vai levar você. Mas eu imagino Jesus sentado à destra do Pai, intercedendo, mas Ele está olhando para nós. E aí o Espírito Santo me mostrou a seguinte figura: um homem olhando para cima, buscando o nosso Deus. Um homem olhando para cima, buscando Jesus. E Jesus olhando para nós, para trazer uma resposta. Nesse momento de dificuldade que você está olhando para cima, Ele, Jesus, está olhando para baixo para te abençoar, para te dar uma resposta, para te dar uma direção. Eu me lembro também do Salmo 122, que o servo e a serva estavam olhando para as mãos do seu Senhor, esperando uma direção, olhando para as mãos do Senhor, esperando uma expectativa de uma resposta, de algo que viria da mão do seu Senhor. E todas essas três figuras, é um homem olhando para cima e Jesus olhando para baixo, e entre o olhar do homem para cima e entre o olhar de Jesus para baixo, haverá uma resposta. Haverá uma resposta como o Salmo 122, em que o servo está olhando para as mãos do seu Senhor, esperando uma resposta. E é isso que fazia Paulo prosseguir. É isso que fazia Paulo prosseguir. Não importa o que passamos determinadas épocas da nossa vida, prossiga, nunca desista, prossiga, siga em frente. Jesus não desistiu na última da hora, Ele se entregou por cada um de nós. Ele teve uma guerra como homem, porque aprendemos na Bíblia que Ele era 100% homem e 100% divino. Mas na sua guerra de homem, de ser humano, Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas você pode ver que não houve resposta para esse pedido. Você pode ver que Jesus não tomou essa posição, Ele foi em frente, Ele prosseguiu. Este é o alvo, é o exemplo, é a figura a nós seguirmos. Jesus prosseguiu até o último suspiro. Ele disse: está consumado. Você já pensou nisso? Está consumado. A minha, a sua vitória não vai ser impedida, está consumado. O inimigo pode espernear para lá e para cá, as pessoas podem se levantar, seja quais sejam essas pessoas da família ou do trabalho ou não, mas está consumada a sua bênção. Nada, absolutamente nada vai tirar a sua bênção, nada vai impedir, porque Ele está no controle. Por isso que eu digo que eu preciso frequentemente ler esse texto. Eu não posso me esquecer desse texto, eu não posso esquecer do exemplo do apóstolo Paulo, muito menos o exemplo do Senhor Jesus.
aquela firmeza de não voltarmos atrás. Eu já disse várias vezes, eu repito, Deus não está preocupado com a minha, com a sua luta. Ele está preocupado com a nossa firmeza, com a nossa reação. E de acordo com a nossa reação, essa resposta virá. O salmista continuou olhando para cima, no Salmo 121. No Salmo 122, o servo continuou com seus olhos fixos no seu Senhor. E Jesus está sentado à destra do Pai, mas Ele não virou a cara para nós, Ele continua olhando para você. Ele está esperando a hora de ditar a bênção. Amém, irmãos? Amém. E isso depende da minha atitude. Muitas coisas são difíceis. Quantas coisas difíceis nós passamos. Outro dia eu estava lembrando de você, Volpe. Eu fui na igreja, eu estava com Fiesta, pus no estacionamento, mas eu não tinha gasolina para voltar. Aí no cinzeiro tinha aquele monte de moedas. No primeiro posto eu parei e eu consegui chegar em casa. Mas nada me impediu de ir na igreja. Nada me impediu de ir ouvir a palavra. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu sabia que assim como eu fui, Jesus ia me trazer. E me trazer na bênção. Me trazer na bênção. Não importa como foi difícil você chegar aqui, mas você vai voltar na bênção. Agora eu estou me lembrando do culto de ontem. Nenhum culto é igual. Mas os irmãos que estavam aqui, prestem atenção, que vocês são testemunhas do que aconteceu ontem. Ontem nós estávamos todos aqui, como que se arrastando. Ninguém conseguia orar, foi difícil. Mas ao mesmo tempo, eu tive alegria de ver cada irmão se esforçando, cada um se esforçando um pouco mais, cada um buscando mais, cada um se esforçando, e quando terminou o culto, nós estávamos nadando na glória do Senhor, nós estávamos alegres, nós estamos renovados, mas ninguém desistiu de buscar a presença. Isto é ensinamento para nós. E eu aprendi e tenho aprendido, não importa como eu vou para a igreja, importa como eu vou voltar. Não importa como eu vou estar, mas importa o que Deus vai fazer, porque sempre há uma mão estendida para nós, aleluia. Sempre Ele está olhando para nós. Ele sabe que é difícil. O Senhor Jesus conhece a sua tristeza, conhece a sua alegria, conhece as suas dores, conhece as suas emoções, conhece seus sentimentos, porque Ele tinha parte de ser humano. Aliás, quando Jesus veio à terra, Ele se humilhou. Quando Jesus se fez em forma de homem, Ele se humilhou, Ele se rebaixou. Isso é um grande ensinamento para nós. Há momentos da minha vida que eu tenho que me rebaixar, mas na presença do Senhor. Eu tenho que dobrar o meu joelho na presença do Senhor e olhar para as mãos dEle, porque dEle vai vir resposta. Ele não vai deixar nós sem resposta. Outra coisa que eu tenho aprendido naqueles momentos difíceis, Deus não nos deixa sucumbir. Deus não deixa os nossos joelhos ficarem tremendo, conforme Paulo diz em Efésios. Ele sustenta, Ele está te sustentando a cada dia. Talvez você vai falar assim, mas como é que é isso? Às vezes nós não sabemos como é.
Não entendemos, a minha cabecinha não entende, mas importa que cada um de nós estamos de pé na sua presença para ver no próximo passo o que Ele vai fazer. Ele não vai deixar você na mão. E isto é uma aula para mim, é uma aula de vida, uma aula em que Deus está trabalhando na minha vida. Então, voltando ao fim do verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, Paulo teve duas atitudes difíceis para nós, presta atenção. Ele esqueceu das coisas que ficaram para trás e ele não desistiu, ele continuou. Amém? Esqueça, irmão, aquilo que passou na sua vida daqui para trás, mas não fique estacionado. Não, para quem dirige vai entender o que eu vou falar. Não fique de freio de mão puxado, não engate marcha ré, prossiga, vá em frente, vá em frente. O Espírito Santo está me dando um exemplo. Você está passando numa inundação, as águas estão já na altura do para-choque. Se você voltar, não vai dar certo. Se você voltar, a água vai entrar pelo escapamento e o motor vai morrer. Aí você só tem uma saída, vamos que vamos, vamos em frente, passa o atoleiro, passa o volume de água e você vai passar, e você vai chegar do lado de lá. E quando você chegar do lado de lá, você vai poder olhar pelo retrovisor e ver que você passou por um momento difícil, mas você passou. Estou me lembrando do texto de Isaías, que diz: quando passares pelas águas, as águas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não vai arder um fio do seu cabelo. Agora, quando eu leio esse texto de você, Deus não perguntou para mim: Carlos, você gostaria de atravessar o mar? Você gostaria de atravessar o Jordão? Você gostaria de pular uma fogueira? Nós sabemos a resposta. Cada um de nós vamos dizer não. Mas Deus está falando que nós vamos passar pelas águas, e Deus está falando que nós vamos passar pelo fogo, porque Ele está garantindo isso. Não importa o que você está passando, Deus está garantindo a sua vida. Diabo nenhum, em nome de Jesus, vai poder parar na sua vida. E Paulo tinha essa experiência. Ele tinha conhecimento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E é difícil para mim aprender que nas nossas dificuldades, Deus quer que eu me aproxime, não que eu volte atrás, não que eu pare, não que eu puxe o freio de mão, mas que eu me aproxime e fique esperando na graça do Senhor. Isto nós vamos crescer. Espera no Senhor e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Espera no Senhor. E ele repete: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele volta no verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No meio da sua luta, Paulo adquiriu um fôlego para prosseguir. Quando parece que as nossas forças estão acabando, ou eu virei um zero à esquerda, ou eu não consigo mais respirar, Deus vem e dá um novo fôlego. Deus tem um novo fôlego.
Deus tem um novo fôlego para você. E quando Deus nos dá um novo fôlego, a única coisa que eu tenho que fazer, o que é? Respirar, aceitar, entender e prosseguir. Ele repete várias vezes nesse texto: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Esse verso me chama a atenção, que aqui tem duas classes de irmãos. Aquele que acha que é perfeito, e aquele que acha que está tudo errado. Deus vai esclarecer todas essas coisas. Às vezes eu acho que eu devo fazer as coisas de uma forma, e você acha que Deus deve fazer de outra forma. Aí nós temos que orar, buscar a direção, e Deus vai esclarecer. Amém? Deus vai esclarecer. O texto de Mateus que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim. Quando eu estou carregado, eu vou aprender. Deus vai esclarecer o que Ele quer de nós. Deus vai esclarecer qual é a porta que Ele vai abrir. Aí vem o inimigo lá querer confusão, apresenta um monte de portas para você. Espera no Senhor, e Ele vai esclarecer a sua vida. Eu e minha esposa passamos tantas lutas. Uma delas, nós perdemos o nosso serviço. Nós 5 trabalhávamos naquela loja. Nós 5 ficamos desempregados. Nós 5 não sabíamos o que fazer. Nós 5 não sabíamos para onde ir. Contas 1000 para pagar. Aí Deus começou a fazer uma intervenção. Deus começou a dar uma direção. Minha vida mudou. Mudou tudo. Aquilo que eu gostava de fazer, agora não tinha mais. Eu tinha que começar. E cada um de nós tinha que começar. E eu fiquei admirado com a Érica, minha filha. Ela foi a primeira a ir procurar emprego. E arrumou. Eu saí na rua com uma pasta para vender o que eu não conhecia, que eu não entendia, mas Deus começou a abrir portas. Deus começou a nos ensinar. Meu filho mais velho começou a usar uma máquina que não conhecia, tinha que imprimir, mas ele aprendeu. Deus tem coisa para nos ensinar ainda. Sua vida não acabou. Ele pode só estar virando a página assim, devagarinho, e fala: agora espera aí. Porque quando eu falo para Deus: Deus, eu não consigo mais, Deus, eu não sei, Ele vira para nós e fala: você não sabe, mas eu sei. Você não pode, mas eu posso. Por isso, aí Paulo diz lá no capítulo 4: eu posso todas as coisas, porque Ele me ajuda aqui, Ele me fortalece. Você crê que Ele pode te fortalecer hoje, aqui, nessa noite? Porque uma coisa eu aprendi: quando eu confesso que não posso, aí Deus fala: agora é a minha vez. Agora é a vez do Senhor trabalhar na nossa vida. Porque quando nós não conseguimos, aí, e nós reconhecemos a nossa dependência, e aí Paulo reconheceu que ele não podia algumas coisas, que ele não tinha alcançado,
mas ele sabia, ele tinha convicção. Tenha convicção que deve prosseguir. Nunca voltar atrás. Vamos prosseguir. Não se engane numa coisa: quando você estiver firme para prosseguir, você vai ter alguém, repito, você vai ter alguém para fazer isso. Venha, meu irmão, vem aqui, vamos junto. Amém? Se você recebeu força e vai receber, você vai ter uma mão poderosa para atingir, pegar na mão de alguém que está atrás de você e trazer junto com você. E é isso que Deus quer. Deus quer usar cada um de nós. Não importa como nós estamos, Ele usa como Ele quer. Eu me lembro quando eu tive a cirurgia, estávamos em 4 homens num quarto, e um irmão do lado de lá fez uma operação do fígado. A operação do fígado é isso aqui, ó. Teve um irmão que estava lá no Bom Retiro, fez 72 pontos. E ele, tudo que ele comia, jogava fora. Aí o Espírito Santo falou: levanta e vai lá orar. Mas eu fui orar como? Tive que ir segurando minha barriga, tudo aberta. Orei com ele. Eu disse: olha, você tem que parar de comer, porque o seu fígado ainda, seu organismo não se adaptou. O organismo não se adaptou. Pegue isso para você. Talvez algumas coisas você não se adaptou ainda ao que Deus quer fazer. Presta atenção. Aí a irmã chamou o médico examinou ele e falou para ele: olha, a partir de agora você vai entrar em jejum, você vai ficar sem comer. Deus falou com ele e comigo. Não importa como você está, você sempre vai ter a sua mão para ajudar alguém. Porque a gente orar por alguém quando a gente está bem, a gente orar por alguém quando está cheio da unção, é muito fácil. Mas quando você tem que fazer isso de forma contrária às circunstâncias, aí Deus entra no negócio. Isso é muito importante. São coisas a aprender cada dia. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Deus vai esclarecer para cada um de nós o que se fizer necessário. Deus vai esclarecer para as nossas vidas. No verso 16 ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso me chama a atenção. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Em outras palavras, fique no estágio que você já alcançou. Se você está subindo uma escada, chegou naquele patamar, fique naquele patamar, não volte atrás, porque Ele vai te levar aos patamares mais altos. Agora eu me lembro da escada de Jacó. Quem estava no topo da escada? O Senhor. Jacó estava olhando para o topo da escada. Quem estava lá? O Senhor. No topo da sua escada, o Senhor está olhando para você. Se compararmos com Jesus sentado à destra do Pai, Ele está lá olhando para nós, e Ele está intercedendo por nós. Agora vamos raciocinar. Se Deus responde à oração de um homem e de uma mulher, se Deus responde à sua oração, Ele não vai responder a oração de Jesus por você? Você consegue entender isso, irmão? Ele não vai responder a oração por você. Quem vai impedir? Quem nos separará do amor de Cristo?
Eu quero pegar só aquele texto que está escrito assim: as coisas do presente, as coisas que estamos vivendo, não vai nos impedir, nem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero ler só mais um verso. Deus me deu tanta coisa aqui que nós ia fazer uma vigília, nós ia até amanhã. Mas eu quero ler só mais um verso. Volta aí para Efésios capítulo 3, só algumas folhas. Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então aqui está uma figura de alguém que orou. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, isso chama-se oração, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando eu e você estamos orando, pedindo, há um poder que opera na nossa vida. Há um poder que traz resposta. É como se Deus tivesse um controle remoto na mão e o aparelho receptor está aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você aperta um botão para abrir o portão, há uma receptividade no portão, não é? Há o aparelho na sua mão e o transmissor lá no portão. Aí quando Deus aponta para você e aperta o botão, o poder de Deus que está aí vai fazer a coisa funcionar. Vai funcionar. Quando os nossos irmãos foram presos, estavam na cadeia, e quando eles chegaram perto do portão, os portões se abriram. Eu ouvi um pregador, nunca mais esqueci. Ele falou: o homem pensa que inventou o controle remoto. Quem inventou o controle remoto foi ele. Quando nossos irmãos chegou no portão, os portões se abriram. Os portões vão se abrir. Isto é uma palavra profética. Os portões vão se abrir. Essa palavra é para nós. Eu quero dizer para você que o inimigo não queria que eu viesse aqui hoje. Ele não queria que eu trouxesse essa palavra. Eu já conheço o caminho, travou tudo. Eu tive que pegar o Google e fazer um caminho doido, e eu cheguei aqui. Mas você, olha o exemplo que o Espírito Santo está mostrando para mim. Você não precisa do Google, você tem um Espírito Santo que guia você em todas as coisas, muito mais além do que você pensa. Deus não vai fazer só o que você pensa, Ele vai fazer muito mais para a glória dEle. Para a glória dEle. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Você sabe o que você tem que falar com o Senhor. Você que está nos assistindo, nós estamos aqui na Brigadeiro Faria Lima 2502. Fale com o Senhor aí. O Senhor é onipresente, Ele está aqui e Ele está aí. Ele é onisciente, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que você precisa. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós podemos dizer nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos só um único Deus, não temos mais nenhum. Para nós
Tu és suficientemente bom e maravilhoso para nós. Senhor, venha visitar nossos irmãos, Pai. Eu quero te agradecer diante da tua igreja, que hoje eu não preciso de nada. Mas tem muita gente aqui que precisa, Senhor. Visita, Senhor, os nossos irmãos que precisam, Senhor. Abre os portões, Pai. Glorifica o teu nome. Senhor, que as mãos de Satanás sejam impedidas. Dá uma ordem, porque tu continuas no controle de todas as coisas. Tira os impedimentos, Senhor. Tira as trancas, Pai. Se não tiver portão, coloca para teu filho passar para a tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Recebe, Pai, nossa gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Quem que vai ter a oferta? Irmão Marcos. Irmãos, eu quero pedir licença para vocês. A pastora Divani faz aniversário hoje, minha casa está cheia. E eu agora vou para lá. Tenho que estar junto com eles. Deus abençoe vocês. Muito, muito, muito. Espera no Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer. Amém? Você pode se assentar.